Bom, Beleza. nós vamos falar de área e de perímetro. Antes de começarmos a fazer aqui esse exercício, tem aqui, ó, um retângulo. Vamos fazer de conta que esse retângulo mede 5 daqui até aqui e mede 3 daqui até aqui, tá? Então, essas são as medidas desse retângulo. A base dele mede 5 e a altura ou largura mede 3, comprimento e largura, tá? Se eu quiser perguntar, vamos fazer de conta que isso daqui é uma piscina e eu quero cercar em volta aqui, ó, para ninguém entrar na piscina. Eu vou colocar uma grade aqui em volta. Eu vou precisar verificar qual é o tamanho da grade que eu vou ter que colocar aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir tudo em volta. Então, eu vou medir, se daqui até aqui mede 5, daqui até aqui, ó, tem o mesmo tamanho de baixo, então também mede 5. E a largura, a mesma coisa, né? Daqui até aqui, ó, tem o mesmo tamanho que daqui até aqui. Então, se aqui mede 3, aqui mede 3. Para eu comprar a cerca e fechar de um jeito que ninguém entre, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar as medidas todas em volta, tá? Isso é perímetro. E perímetro é representado pela letra P maiúscula. Então, o perímetro é o contorno. Para eu achar esse perímetro aqui, eu posso fazer 2 vezes 5, porque eu tenho duas medidas valendo 5, mais 2 vezes 3. Então, meu perímetro vai ser 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3, 6. O meu perímetro aqui vai ser 16. Eu não disse se essa minha medida estava em centímetro, estava em metro, em quilômetro, não disse, né? Mas vamos supor que isso aqui estivesse em centímetro. Então, aqui 5 centímetros, aqui 3 centímetros. O meu perímetro aqui, ó, eu ia colocar que corresponde a 16 centímetros. Quando eu estou falando de perímetro, eu estou medindo comprimento, extensão, a distância de um ponto até o outro pontinho, tá? E aí, essa unidade de medida, ela vai ser dada ou em metro, ou em centímetro, ou em milímetro, ou em quilômetro, tá? Sem a gente trabalhar com expoente. Agora, quando eu estou falando em área, a área imagina que isso daqui é a sala da sua casa. E aí você quer comprar piso para colocar na sala. Como é que você vai fazer essa conta? Nesse caso, a gente quer saber a medida daqui de dentro, ó. A medida da superfície. Então, qual é o tamanho que tem aqui tudo para eu calcular quantos metros de piso eu vou precisar, tá? Nesse caso de área, a gente multiplica, no caso do retângulo, a base, que seria essa parte aqui de baixo, pela altura. Então, eu vou fazer 5 vezes 3, 15. Como eu multipliquei duas medidas, isso aqui vai ficar em centímetros quadrados. Por quê? Porque eu usei duas unidades de medida, tá? Duas dimensões. Então, quando eu usei o perímetro, eu usei só uma dimensão, que é a distância desse ponto até esse, desse ponto
esse, desse ponto até esse, desse ponto até esse, tá? Então, o perímetro é tudo em volta. E aí, ele fica só centímetro, metro, enfim. Agora, quando eu calculo a área, que eu multiplico um lado pelo outro, eu vou dar a resposta sempre da unidade de medida elevada a 2. Vamos partir, então, para o exercício que está lá na página 75. Na página 75, tem o desenho da planta de uma casa. Essa planta diz o seguinte: a planta de um apartamento foi impressa num panfleto de divulgação, conforme imagem a seguir. Cada unidade da parte quadriculada equivale a 1 metro quadrado. Eles até colocaram aqui, ó, a legendinha para vocês, né? Então, por que cada unidade equivale a 1 metro quadrado? Porque é quanto que mede aqui dentro de cada quadradinho. Então, seria a área de cada quadradinho. E a área, o que eu fiz? Eu multiplico esse lado por esse lado aqui, ó. Quando eu quero saber quanto que tem aqui dentro, eu vou multiplicar esse lado por esse. E ele disse que cada ladinho do quadrado mede 1, ó. Então, aqui mede 1, aqui mede 1. 1 vezes 1 tem 1 metro quadrado, como ele falou lá, tá? Aí, ele pede para a gente preencher uma tabelinha. Essa tabelinha é para a gente falar quanto vale o perímetro, quanto vale a área e qual é a porcentagem desse lugar, né, da área desse lugar em relação à planta, tá? Então, vamos lá. Para eu verificar o perímetro, eu falei para vocês que a gente tem que verificar em volta, certo? Então, eu vou contar aqui, ó, no quarto 1, cada ladinho do quadrado aqui. E aí, eu vou achar o perímetro. Cada ladinho em torno de todo o quarto 1. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui é onde vai ser colocada a porta do quarto, janela, sei lá o que vai ser colocado aqui, a porta, né? É onde vai ser colocada a porta aqui do quarto. Mas a porta vai ocupar o espaço, não é? Eu tenho que contar ela. Então, 15, 16, 17, 18. Então, o perímetro do quarto 1 vai ser 18. E qual vai ser a área do quarto 1? A área é tudo que está aqui dentro, certo? Então, como aqui está quadriculado, eu posso contar total de quadradinhos, como eu posso fazer aquele esquema, né? Multiplico a quantidade de quadradinhos na linha horizontal vezes a quantidade de quadradinhos na linha vertical. Por quê? Porque cada quadradinho aqui mede 1. Então, eu posso contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tem 20 metros quadrados. Como eu posso multiplicar aqui, ó, a base pela altura? Quantos quadradinhos tem na base? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos tem de largura? 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4, 20. Então, aqui, a área... Opa! A área aqui vai ser 20
metros quadrados, porque é área. E aqui vai ser 18 metros. Agora, para a gente calcular a porcentagem da área em relação à área da planta da casa, primeiro a gente tem que saber qual é a área da casa inteira, tá? Aí eu vou somar e aí eu vou conseguir comparar. Eu vou deixar para fazer essa coluna por último, porque aí a gente já vai fazendo passo a passo aqui os outros, tá? Então, o próximo é o quarto 2. Então, vamos ver aqui no quarto 2 qual que é o perímetro. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O espaço da porta, ó, 19, 20. E mais esses dois aqui da parede, 21, 22. Então, o perímetro do quarto 2 é 22 metros. E a área do quarto 2? Você pode contar os quadradinhos todos que estão aqui dentro, como você pode multiplicar, ó, a base pela altura. Então, quantos tem na base? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos tem de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 6, 30 metros quadrados. Se você contar aqui dentro, você vai ver que tem 30 quadradinhos, cada um com 1 metro quadrado de área. 30 vezes 1, 30 metros quadrados. Banheiro 1. Vamos ver lá o perímetro do banheiro 1. Banheiro 1 tem 2 metros aqui na porta, mais 1, 2, 3, 4 aqui, mais 2 aqui no fundo. Então, aqui já deu 6 com 2, 8, com mais 4 aqui do lado. Então, o perímetro dele é 12 metros. Qual é a área do banheiro? Ó, ele tem 2 de base por 1, 2, 3, 4 de largura. 2 de comprimento por 4 de largura. Então, ele tem 2 vezes 4, que vai dar 8 metros quadrados. Banheiro 2. Banheiro 2 está aqui. Ele tem 2 metros aqui para a porta, 2 metros nessa parede, 2 metros nessa outra parede e 2 metros nessa. Então, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ou seja, ele é um quadrado, né? Esse banheiro aqui. Tem todos os lados de mesma medida. Qual vai ser o perímetro desse banheiro? 2, 4, 6, 8. 8 metros é o perímetro desse banheiro. Qual vai ser a área? 2 vezes 2, que no caso, 4. 4 metros quadrados. Depois do banheiro 2 é a sala. Então, vamos ver a sala, ó. A sala tem esses 2 metros aqui da porta, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Com esses dois, 22 metros de perímetro. Certo? Então, esse é o perímetro da sala.
22 metros. Qual é a área da sala? Vou multiplicar, ó. Eu tenho. Não sei por que esse negócio tá fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos no sentido horizontal por 1, 2, 3, 4 no sentido vertical. Então, eu tenho aqui 7 vezes 4, que dá 28 metros quadrados. Agora, vamos ver o corredor. Corredor, a gente tem esse e tem esse, certo? Aí a gente tem que juntar tudo, né? Porque ele está pedindo 2 corredores. Então, quanto que a gente tem de perímetro? Ó, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. Então, o perímetro aqui vai dar 40 metros. E a área do corredor? Vou fazer desse aqui primeiro, depois eu junto com esse, tá? Ó, ele tem 2 de base por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 vezes 14, 28. E aqui tem 2 por 1, 2, 3, 4. Certo? 2 vezes 4, 8. 28 com mais 8, 36. Então, ele tem 36 metros quadrados. Quanto que mede a cozinha? Então, a cozinha, ó, ela tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. É o perímetro da cozinha, 26 metros. E agora vamos ver a área da cozinha. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 vezes 6, 42 metros quadrados é a área da cozinha. Agora, eu vou explicar como que a gente acha a porcentagem em relação à planta. Vocês viram que a gente calculou a área de todos os cômodos da planta. Então, a gente achou a área interna da casa, certo? Qual que é o total, então, da área interna? É só pegar todas as áreas aqui e somar, que eu vou ver qual é o tamanho da casa por dentro, tá? Então, ó, 20 com mais 30, 50. 58 com mais 4, 62. 62 com 28, 90. Com 36, 126. Com mais 42, 168 metros quadrados essa casa tem de área. A área total dela, 168 metros quadrados. E ele quer saber qual é a porcentagem da área de cada cômodo em relação à área total da planta. Então, o que a gente está fazendo aqui? Uma comparação
entre a área de um cômodo com a área total da casa. Quarto com os 168 metros que tem na casa inteira, tá? E aí, só que ele quer isso em porcentagem. Como que eu vou fazer para transformar isso em porcentagem? É só eu pegar o numerador, dividir pelo denominador, que eu vou fazer a representação desse número na forma decimal, né? E aí, é só eu multiplicar por 100, que eu transformo ele em porcentagem, tá? Então, eu vou pegar, ó, o 20, deixa eu fazer no outro slide, que senão vai ficar muito apertado aqui. Eu vou pegar o 20 e vou dividir por 168. 20 é menor que 168, então do jeito que tá, não tem como dividir. O que que eu faço? Coloco 0, aqui e 0 lá. 200 é maior que 168, então agora eu posso dividir, tá? Aí eu vou perguntar, quantas vezes 168 cabe dentro de 200? Só uma, né? E aí, ó, eu vou pegar 200 e tirar 168. Não dá para tirar 8 de 0, nem tirar 6 de 0, então vou ter que fazer as trocas. Aqui tem 2 centenas, eu vou tirar uma daqui, vai ficar uma. Essa uma centena virou 10 dezenas, que eu vou tirar uma daqui, ó, vai ficar 9, e aqui vai ficar 10 unidades. 10 menos 8 sobra 2, 9 menos 6 sobra 3, 1 tira 1 dá 0. Não tem mais nada para eu abaixar e eu quero continuar a conta. Então, o que que eu faço? Acrescento 0 aqui, ó. 320. E aí, eu vou ver quantas vezes 168 cabe em 320. Dá 2? Vamos ver. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Passou, né? Então, tem que ser uma mesmo. Tirei daqui, ficou 1. 10 menos 8 sobra 2. 1 não dá para tirar 6. Vou tirar aqui, fica 2 aqui e 1 aqui. 11 menos 6 sobra 5. 2 menos 1 sobra 1. 152. Vou colocar um 0 aqui. 1520. Acho que dá 9 agora. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 6, 54. Com mais 7, 61. 9 com 6, 15. 10 menos 2, 8. 1 tira 1, sobrou 8. Se eu quiser continuar essa conta aqui, tem como? Tem. Eu vou acrescentar o 0 aqui, ó. Ficou menor, vou ter que pôr 0 aqui, outro 0 aqui, para eu poder fazer a conta. Mas tem necessidade? Não. Porque eu vou usar só uma casa depois da vírgula, tá? Então, ó, deu 0,1190. 0,1190. Multiplico isso por 100. Quando eu multiplico por 100, tem 2 zeros. Então, eu vou andar com a vírgula 2 casinhas para frente. Então, ela está aqui, ó, eu vou andar 1, 2. Vai ficar 11,9%. Que eu posso arredondar para 12%. Certo? Então, agora, eu vou parar a aula aqui, porque já deu o nosso tempo, inclusive já até ultrapassou, e vocês vão terminar isso em casa, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar 30 de 168.
pego 30, divido por 168, o que der, multiplico por 100, e aí eu coloco a porcentagem aqui. Como que eu vou ver se eu acertei, professora? 168 não é o total do tamanho da casa? Se é o total, se é a casa inteira, quando você somar as porcentagens que você colocou aqui, ó, tem que dar 100%, tá? Então, o primeiro aqui deu 12%. Agora, você vai calcular os outros. Então, é só dividir o numerador pelo denominador e multiplicar por 100. Todas as medidas aqui estão comparando com a área total. Então, todas estão comparando com 168. Ô, professora, Oi, meu mas amor. se arredondar não vai dar o 100% inteiro, Não, correto? aí você precisa de ficar atento no seu arredondamento. Aqui, 11,9, a gente vai arredondar para cima, porque se eu colocar um décimo aqui, vira 12. Então, acima de 5, eu arredondo para cima. Abaixo de 5, eu deixo do jeito que está. Por exemplo, se tivesse cada aqui 11,4, eu ia colocar 11%.